Olá, boa tarde, meus amorzinhos. Tudo bem com vocês? Então, a tia Vanessa vai começar agora. A gente vai parar aqui, tá? Vai parar, ó, vai continuar de onde a gente estava. Lembra que na outra aula teve alguns probleminhas com a internet? Então, a tia Vanessa vai falar um pouquinho do que a gente viu na outra aula, tá bom? Para a gente ir para a segunda parte do nosso livro. Eu falo para vocês agora, peguem o livro de vocês, tá? Para acompanhar com a tia Vanessa aqui. Nós estamos na lição 4, certo? La fiesta surpresa, que nós vamos falar do quê? Do aniversário de Pilar, né? Então, vamos lá. Então, nós vimos o diálogo aqui, né, sobre a Pilar, né? A gente estudou esse diálogo, né? Começa assim: Marcos, muito obrigada por tudo, a festa está muito linda. Os convidados, os presentes, los globos. O que são globos? Balões, né? Todavia, é ainda, significa ainda. Ainda não creio que hajam feito tudo isso sem que me desse conta. Olha, é uma surpresa para ela, né? Aí o Marx fala: não há de que, sabíamos que a doença da sua avó, sabíamos da doença da sua avó, mas não podíamos deixar que uma data tão importante passasse como se fosse nada. Espero que sua mãe e ela não estejam molestas. O que é molestas? Doentes, né? Então ele falou com mal-estar, né? Aí a Pilar fala: não te preocupe por isso, pois elas não se molestaram. Todo o contrário, aconteceu pelo contrário, né? Estão, inclusive, muito felizes com a presença de tão boa gente em nossa casa. Aí o Marcos fala: uf, que bom. Juan e eu estávamos um pouquinho preocupados pela invasão. Aí a Pilar fala: pois nada, fique tranquilo, que todos estão muito contentes, principalmente eu. Não sei como retribuir-lhes tão bela surpresa. Aí o Marcos fala: não te molestes. O que é molestes? Não te preocupes, né? Ele fala. Não faz falta que você retribua. A quem? A eles, né? Sua amizade é o que importa. Olha, este é o teu presente. Aí a Pilar fala: não posso acreditar. Faz muito tempo que eu queria comprar esses pendientes. O que é pendientes? Pode ser um colar, pode ser um brinco, um anel, né? Aí ela fala: são lindos. Isso aqui, no caso, o pendiente dela é um brinco, né? Vocês estão vendo aqui que são brincos, né? Aí ela fala: são lindos. Você é um carinho, Marcos. Falando que ele é muito fofo, né, com ela. Aí vem as perguntas aqui, né? Pilar sabia que iam organizar-lhe uma festa de aniversário? Por quê? Claro que ela não sabia, né? Tanto que o nome do nosso capítulo é Festa Surpresa, né? Então, tem até uma parte que ela fala assim: todavia não lo creu. Então, ela fala que não acredita que eles fizeram isso, né? Então, ela não sabia. A2, por que Marcos e Juan estavam preocupados? Porque eles não queriam incomodar o quê? A tranquilidade da mãe e da avó de Pilar. Por quê? Por medo de quê? De incomodá-las, né? Molestar-lhes, né? Como reagiram a mãe e a avó de Pilar? Elas ficaram o quê? Muito contentes, né? Por eles terem lembrado da Pilar, né? E terem feito a festa. Aí fala assim: busca no texto as palavras em espanhol que correspondam a essas palavras em português. O que é convidados? Invitados, né? Ainda, eu falei para vocês, né? Todavia, doença, enfermidade, né? Data, fecha, né? Que a gente fala, chateadas, molestas, né? Tudo bem? Tranquilo? Então, agora a gente vai para a parte aqui que fala das estações do ano, certo? Então, as estações do ano, né? Las estaciones del año. Então, as estações se produzem por causa do movimento de quê? De translação de la Terra, é o que? O movimento de translação e da inclinação del eje terrestre. O que é eje? O eixo, né, terrestre. El año tiene 4 estações: primavera, verano, outono e inverno. Então, nós temos um ano com 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Aí fala aqui: el invierno es la estación que hace más frío y puede nevar en algunas regiones. Los días son más cortos y las noches más largas. Los árboles quedan sin hojas. Então, o inverno é a estação que faz mais o quê? Frio, e pode nevar em algumas regiões, né? Os dias são mais curtos e as noites são mais, o que é largas? Compridas, longas, né? As árvores ficam sem folhas. Na Espanha vai de dezembro a março. Em Sudamérica vai de junho a setembro. La primavera tiene temperaturas suaves y lluvias frecuentes. Los días y las noches duran lo mismo. Los árboles
vuelven a tener hojas, flores y frutos y nacen muchas hierbas. En España va de março a junho. Em Sul-América va de setembro a diciembre. Então, a primavera tem temperaturas suaves e chuvas frequentes. Os dias e noites duram o mesmo. As árvores voltam a ter folhas, flores e frutos. E nascem muitas o quê? Ervas. Na Espanha, vai de março a junho. Em Sul-América, vai de setembro a dezembro. Aí vem falando do verão, né? El verano es la estación en la que hace más calor, pues las temperaturas son más altas. Los días duran más que las noches. En España, va de junho a setembro. Em Sul-América, va de diciembre a março. Então, o verão é a estação que faz mais o quê? Calor, pois as temperaturas são mais altas, né? Nós temos dias que duram mais do que as noites. Na Espanha, essa estação vai de que época, de que período? De junho até setembro. Em Sul-América, vai de dezembro a março. E el otoño tiene temperaturas suaves al principio y frías al final. Además de frecuentes lluvias, los días y las noches duran lo mismo. Los árboles pierden sus hojas. En España, va de septiembre a diciembre. Em Sul-América, vai de março a junho. Então, ele fala o quê? O outono tem temperaturas suaves a princípio e frias ao final. Além de frequentes chuvas, os dias e as noites duram o mesmo. As árvores perdem suas folhas. Na Espanha, vai de setembro a dezembro. Em Sul-América, vai de março a junho. Las definiciones presentadas para cada estación siguen patrones generales, pero es necesario acordarse de que pueden existir especificidades climáticas em las regiões. Então, as definições apresentadas para cada estação seguem patrones generales, que é isso? Padrões gerais. Mas é necessário se lembrar, acordar-se de que podem existir especificidades climáticas nas regiões. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dos dias da semana, né? Como é segunda? El lunes, terça. El martes, quarta. El miércoles, quinta. El jueves, sexta. Lembra que o V tem som de B, então fica jueves. Sexta fica como? Viernes, né? Sábado e domingo, certo? Então, esses são os dias da semana. E agora vamos falar um pouquinho quais são os meses do ano. A gente tem o quê? Enero, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho. Abril, maio, junho, né? Julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Tudo bem? Vocês viram que eu falei el lunes? É porque os dias da semana eles são masculinos. Então, por isso que a gente fala el lunes. E nós temos alguns advérbios considerados de tempo. O que são advérbios de tempo? Que referem ao tempo. Por exemplo, anteayer, que é anteontem. Ayer significa ontem. Hoy é hoje. Mañana, amanhã, né? E passado amanhã, depois de amanhã, tudo bem? Então, a gente usa muito essa questão dos advérbios de tempo para falar dos dias da semana, tranquilo? E aí, nós temos também as acciones habituales, são as ações que a gente faz no dia a dia, né? Acostar-se, o que é? Quando eu me acuesto em la cama, eu deito na cama. Não é dormir, é deitar, né? Andar, caminhar, que é andar, caminhar, né? Bostezar, bocejar, quando você abre a boca, que todo mundo abre junto, né? Cepilhar os dientes é o quê? Escovar os dentes, né? Cenar é o quê? Jantar, né? A gente tem desayuno, que é o café da manhã, almuerzo, que é o almoço, e cenar, que é a janta. Charlar é o quê? Conversar. Desayunar, tomar café da manhã, eu falei. Despertar-se é por la mañana, quando eu despierto, eu acordo. Duchar-se ou banhar-se é tomar banho, né? E peinar-se, pentear o cabelo, tudo bem? Então, aqui tem até umas perguntinhas, né? Quais os meses das suas férias? Geralmente, eu tenho férias em julho, em janeiro e em fevereiro, né? E dezembro também, né? Um pedaço de dezembro, né? Então, é julho, diciembre, enero e um pouco de fevereiro, né? E aqui tem uns exercícios falando
Qual que é a estação das flores no campo? É a primavera, né? A de cobrir de água, o inverno, né? Tudo isso ele falou naquele texto. A de ir à praia, verano, né? Aí qual que é a que a gente tem? Aí ele fala assim: teremos a quinta-feira, jueves, viernes e sábado e domingo só para nós. Qual que é o Dia Internacional da Mulher? É uma fecha que se comemora em março, né? Aí nós temos também, hoy es lunes, luego, ontem, que é ayer, foi domingo, né? Se hoje é segunda, ontem foi domingo. Depois de amanhã é quinta-feira, jueves. Logo, hoje, então, é que dia? Martes, né? Martes, miércoles e jueves. Aí ele pergunta, se ayer foi sábado, se ontem foi sábado, mañana, hoje é domingo, né? E amanhã será lunes, né? Aí fala aqui, la noche vieja e el noche buena, que é? O ano velho e o ano novo são comemorados no mês de dezembro, né? Que não é quando a gente... Dezembro, não é quando a gente muda, no caso, de um dia para o outro. Ó, lembra, é diciembre, tá? Aí aqui ele fala para relacionar as colunas, né? O que é acostar-se? Acostar-se é, vamos ver, echar-se sobre a cama para dormir ou descansar, né? Deitar, né? A outra, bostezar, é o quê? Abrir a boca involuntariamente. E a outra, desayunar, é o quê? Alimentar-se por la primeira vez al dia, não é o café da manhã? A outra, peinar-se, é o quê? Arreglar. O que é arreglar? Arrumar o cabelo, né? E o que é charlar? Charlar é hablar, platicar, que a gente fala. Platicar é conversar. E o que é cenar? É jantar, né? Cenar, então, é o quê? Alimentar-se por la noche. Tudo bem? Então, assim, a gente encerra a primeira parte do quê? Do nosso capítulo, que é o capítulo 4, La Fiesta Sorpresa de Pilar. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos verbos que são do presente do indicativo. Tudo bem? Eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Na verdade, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um momento que eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Agora, vamos lá. Mira, estamos aqui com o nosso livro, certo? E vimos tudo isso já, e agora nós vamos para o tempo verbal aqui, certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar para cá aqui. Ó, então estamos aqui. O presente do indicativo, para que nós usamos o presente do indicativo? Para expressar sucessos habituais, para indicar o que ocorre no momento que eu estou falando. Afinal, é o presente, né? E aqui a gente tem uma tábua com os verbos. Qual é a primeira conjugação? Ar, a segunda conjugação, er, e a terceira, ir. Então, a gente vai conhecer esses verbos agora. Lembrando que quando você vai conjugar um verbo, você deve sempre saber quais são as terminações dele. Então, presta atenção. Ó, o verbo estudiar é estudar, né? Como que fica? Yo estudio. Olha a terminação, é o. Tu estudias ou estudias com um acento, né? Ele, usted estudia. Nosotros estudiamos. Vosotros estudiais. Ellos, ellas, usted estudian. Olha as terminações do ar. Fica como o, as, a, amos, ais e an. Então, todas as vezes que você tiver verbos regulares, o que são verbos regulares? Que a raiz não modificou. Você vai conjugar colocando essas terminações. Vamos dar um exemplo para vocês. O hablar. Yo hablo. Tá vendo que eu estou colocando as terminações? Tu hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Estou dando um outro exemplo. Eu só coloquei a terminação que a gente tem aqui. O comer, como que fica? Ó a terminação, o, só que aqui muda. É es, e, hemos, eis e em. Eu como, tu comes, ele come, nós outros comemos, vosotros comeis, eles comem, certo? Outro exemplo com ir, correr. Eu não vou falar do correr porque ele é irregular. Eu queria achar um que era com er, deixa eu ver. Não, estou procurando um, mas eu não acho. Depois eu dou um exemplo para vocês, porque eu estou só vindo na minha cabeça os irregulares. O vivir. Eu vivo,
tu vives ou vivis, ele vive, nós outros vivimos, vós outros vivis, eles vivem. Olha as terminações do vivir. O, es ou is, e, imos, is e en, tá vendo? Então, por exemplo, partir, eu parto, tu partes ou tu partis, ele parte, nós outros partimos, vós outros partis, eles partem. Só para mostrar para vocês como que é. Tudo bem? Tranquilo? E aqui, ele deu um exemplo para vocês. Deixa eu só voltar aqui, a minha carinha para cá. Ele deu um exemplo para vocês aqui, que é de verbos do presente regular. Todos esses. Olha aqui, acho que tem um aqui. Olha o verbo com er que eu queria. Deber. Eu debo, tu debes, ele debe, nós outros debemos, vós outros debeis, eles devem. Tá vendo? Então, o que eu quero como tarefinha de vocês? Que vocês tentem conjugar esses verbinhos para mim, certo? Vocês conjuguem eles para mim, para que eu pergunte na próxima aula, tá bom? Então, eu quero que todos tentem fazer a conjugação desses verbos, seguindo o que, prof. Vanessa? Essa tábua aqui de verbos, tá bom? Tranquilo? E quero que vocês façam também esses exercícios, para que a gente corrija na próxima aula, tranquilo? Na próxima aula, eu vou falar só desses exercícios aqui, da correção deles também. Olha aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui da formação o quê? Do feminino do substantivo, certo? Quais são as regras gerais? As palavras terminadas em e o, elas mudam ditas vogais a e ou a o por a. Então, por exemplo, pariente, como que fica o feminino? Parienta. Muchacho, como que fica? Muchacha, né? As palavras terminadas em consoante, isso aqui era o quê? Vogal, e e o. Agora, em consoante, elas recebem um a, uma letra a. Raton, como que fica? Ratona. Aprendiz, aprendiça. Tá vendo? Só coloca um a no lugar do qual? Da consoante. Não era N aqui a consoante, não era zeta, que era o Z. Então, ficou ratona e aprendiza. Algumas palavras você coloca no lugar, não, você acrescenta, na verdade, né? Eu falei até errado, você acrescenta o a. Algumas palavras formam feminino mediante os sufixos ina, isa, esa e is. Olha o galho, como que fala? Galina. Tirou o o e colocou ina. Poeta, tirou o a e colocou poetisa, colocou o isa. Conde, condessa, tá vendo? Actor, actriz, tá vendo? Então, aqui adicionou esses outros. Algumas palavras mudam os radicais para formar o feminino. Olha aqui. Hombre, como que fica? Mulher, é um totalmente diferente. Macho, como que fica? Hembra, que significa fêmea, né? Nas palavras que são comuns de dois, que serve tanto para um quanto para outro, igual estudiante. Você pode falar lá estudiante ou ele estudiante. Você só muda o artigo. Tá vendo que eu coloquei lá para mostrar que é uma menina e coloquei o el para mostrar que é um menino? Lá estudiante, a estudante mulher. E ele estudiante, o homem, né? Olha outros. Ele socialista, lá socialista. Ele pianista, lá pianista. E nos substantivos epicenos, né? O que é epiceno? É aquele que é o mesmo nome para os dois, mas você tem que colocar se é fêmea ou se é macho, né? Então, por exemplo, elavestruz. Você tem tanto elavestruz, o quê? Hembra, quanto, que é fêmea, quanto elavestruz, macho. Labalena, né? Labalena, você tem labalena hembra e labalena macho. Você não tem um nome específico para baleia no feminino e um para o masculino, é um para os dois ali, só que você tem que acrescentar por que é epiceno, porque você acrescenta se é fêmea ou se é macho. Tudo bem? E aqui nos substantivos ambíguos, quer ver? Vou voltar aqui, peraí. Ó, nos substantivos ambíguos podem ser utilizados dois artigos sem mudança de sentido. Por exemplo, açúcar. Você pode falar tanto el açúcar como lá açúcar. Ele é ambíguo, serve os dois artigos. El mar, quando você for falar o mar, assim, o mar, água, azul, sal, aí você fala el mar. Quando é um mar no sentido de poesia, falar assim, mirei la mar, eu olhei para o mar. Aí você fala la mar, porque é mais poético, certo? Então, assim, a gente conheceu hoje o feminino dos substantivos. Tudo bem? Aqui eu quero que vocês façam esses exercícios também. Na próxima aula, antes de começar o próximo assunto, eu irei corrigir esses exercícios com vocês. Tudo bem? Tranquilo? E aqui nós temos um diálogo, certo? Um diálogozinho do Marcos, né?
Marcos Eltistoso, né? A gente tem um diálogo aqui dele, né? E temos a fonética de la I, né? A I, que é o Y, né? Que a gente tem, né? Eu também falarei sobre isso na próxima aula, tranquilo? Então, ficarão os exercícios e aí nós vamos ler esse texto, respondam todos os exercícios para mim e vou falar para vocês dessa letra aqui, que funciona como o I, que é a Y, tá bom? Tranquilo? Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Próximo capítulo é o 5 aqui, tá? Então, queria agradecer a participação de vocês. Ficamos assim, então. Façam todos os exercícios, deem mais uma lida no que a gente viu, tá? Na próxima aula, corrigirei os exercícios antes da outra matéria e farei o quê? Lerei esse texto com vocês, interpretarei ele e falarei um pouquinho daí. Lembra que o I grega, que é o Y, tem som de I mesmo do português, tá bom? E nós vamos conhecer um pouquinho dele, tá bom? Então, galerinha, um beijinho para vocês. Eu quero que vocês. Tô só passando aqui para eu ver aqui. Pera. Eu quero só passar aqui para eu ver a minha apresentação aqui. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tia Vanessa ama vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.